né, que pela mediunidade do senhor Edson Rosa, seu Zé, vem falar com a gente. Boa noite, seu Zé. Fica à vontade. Uma boa noite a todos. Um bom dia ou boa tarde. Assim se faz conforme o horário que as pessoas estiverem ouvindo. Este mais um que sou. Por mais que estou nessa roupagem fluídica ou nesse arquétipo, que muitos me chamam de Zé, eu sou mais um. Mais um espírito tentando, mediante a caminhada da reforma íntima, do zelo à existência interior e do emanar da vida mediante a fluidez da naturalidade do que eu sou. Existe um detalhe na criação, a nossa essência. E existe um detalhe no infinito, o eterno. E existe um detalhe do que é mais que necessário na nossa essência, a nossa lucidez. A humildade é a unidade na integridade lúcida do que é, o que pode fazer, o que pode ser, o que deve ou não ir ou fruir. Obviamente não é discípulo nem escravo ou escrava da casualidade, mas é o mensageiro dessa maioridade da própria lucidez, da sua hombridade em caráter, hoje aqui, a quem está encarnado ou desencarnado, humano ou humana. Ser humilde é ser humano. Não necessita ser bom, porque para si mesmo recorre na intimidade o que há de melhor. Não se obriga a praticar a caridade, porque por si próprio, na mesma humildade, entende que carece-se em si todo o que se faz necessário para que o tudo, aonde ele em lucidez conviva e aonde ele na lucidez interior exista, que por si próprio comungue como algo que evolui para o perfeito. Então, ele admira-se, mas não deixa de presentear o tudo que há para fora com um contemplar esperançoso, com um divulgar silencioso que se faz muitas das vezes na naturalidade da expressão de dar o exemplo, que além e acima da caridade, por si mesmo se ama com caráter e maioridade de não mais condicionar a tal feita. Então, meus jovens, o amor O amor é fruto desta humildade. E o amar é o passe, é a reza, é a bênção. Que assim se faça este passe, essa reza e essa bênção no coraçãozinho de todos que ouvir essas palavras deste mais um, que tenta, com a humildade, una, apenas minha, mas com a humildade que se faça latente num Deus vivo e ativo por todos nós, na lucidez de estar presente, solidário por si só, partidário da existência lúcida por si mesmo, e assim, por que não dizer, carente que o outro careça também da esperança, da fraternidade benevolente e da presença do eu sou unitário. Essa unidade que se faz cada vez mais consciente que somos todos um. Não num amor piegas, nem menos ou muito menos num amar que há e necessita de sacrifícios, mas sim num afeto aonde tem por ofício mor esta mesma humildade simples de apenas servir. Quanto mais nós requeremos a esta carência que não carece de servir ao que vim, mais nós nos empoderamos do desconhecido que dentro da gente um dia foi, e que ainda talvez se faça, ou que talvez o amanhã possa ser. Eis Deus, que jamais demonstra e mostra sua face quando fechamos olhos, mas vive fugidio
saindo nos suspiros de alívios pelos nossos pulmões e nossas narinas, quando nós nos pegamos distraído como por encanto, dizendo: meu Deus, no silêncio, ou apenas no sussurro da interioridade, se sentindo bem pelo mal que não mais faz, se sentindo melhor pelo um defeito que não mais existe, e se sentindo abençoado pela vida e ungido pela existência, pela caridade, da solidariedade, de unidade humilde que é, expressando no exemplo que já faz a caridade a alguém, de apenas desejar ao outro o que você deseja do mais belo, sublime e vívido, em amor lúcido para consigo mesmo. Uma boa noite a todos. Seu Zé, eu tenho feito algumas reflexões nos últimos períodos aí. E não que eu seja exemplo, mas o que eu mais posso referenciar no sentido de ações é eu mesmo. E assim, eu percebo que muitas vezes a falta de humildade, toda vez que eu falar humildade, isso eu me incluo em primeira pessoa também, mas de uma forma generalizada, ela vem numa espontaneidade e numa agressividade, numa acidez, num impulso, numa autodefesa agressiva, absurda. A todo custo, medindo a autossobrevivência. Quais seriam os aspectos que intrínsecos ou que o que faz isso dentro da gente apertar de uma forma que quando percebo, quando a sistemática acontece, pum, explodiu. E eu percebo aí, eu olho assim, vou dizer pessoas, porque eram pessoas, né? Gandhi, qual que é o nome daquela outra velhinha lá? Meu Deus, esqueci o nome. Poxa, gente, me ajuda aí. Madre Teresa? Madre Teresa, obrigado. Né? Tantos outros que mesmo em N dificuldades ou em situações piores que a minha, tinham em si ou deixavam fluir de si com uma naturalidade, uma humildade chegava a ser estranha. Seu Zé, o que provoca a falta de humildade? Fique à vontade. A insensibilidade humana não é humilde. E essa mesma insensibilidade, quando vê e depara uma pessoa comum, uma gente como a gente, sendo humano, se depara o quanto Deus é físico. E o quanto é sagrado dentro daquele físico Deus humano que se faz Deus para muita gente que carece, além daquele mesmo Deus, um pensamento que socorre, um carinho que acalenta, uma palavra que medica, uma atenção que a cura, um abraço que cura, um servir pratos ou marmitex que não só aquece o estômago ou bucho, mas que alimenta a esperança daquele que não tem o que comer. Quando você concebe o que é humildade, você é rico, mas que vive como um pobre. E como pobre, nada você se adere, mas porém tudo, até o mínimo do pouco, para você é sinônimo de riqueza. Porque quem tem valor é você, que usa com simplicidade humilde
Não o que vem a você é que lhe deixa simplesmente humilde ou pequeno mediante ao valor de sua grandeza. Quando nós só queremos ser humanos, sem ter este pingo de sensibilidade realmente humana dentro de si, nós não somos muito diferentes de que animais, de que a maioria. E digo, a diferença é que eles são mais evoluídos no afeto e muito mais evoluídos na psicossensibilidade de se sentir, respeitar e se notar de que nós, homens sapiens, aparentemente e intelectualmente inteligentes, que somamos e dividimos, que subjugamos ou possuímos. Quando não se há este senso simples, se eu pudesse botar em palavras, e assim farei, de uma forma muito ignorante, não como dono da verdade, dizendo: humildade, quem és tu? Eu sou o teu suspiro em paz. Então é aí que eu te acho? Não. É aí que eu transpasso, quando você me encontra nas necessidades alheias, na carência do outro, no sofrimento do próximo, na dor dos vossos semelhantes. Então a dor do outro pertence a mim? Não. Mas pertence a ti esta leveza fluida de se fazer não um remédio, nem muito menos o placebo, nem a cura, nem quem a cura, mas de dar o exemplo, de mesmo também apodrecendo na carne, como todos que aqui estão encarnados aos poucos assim envelhecerão, dar a esperança do que reviva a carne não como um espírito meramente imortal, mas como um ser que, além de mortal, pode ter o poder e a força de eternizar o pensamento positivo, o sentir produtivo, e comungar sentidos realizantes na vida de que aquele que nem mais sentido tem para existir na mesma vida que vive implorando a própria morte. A humildade não é servil, ela é solidária. Ela não é apenas caritativa, ela é esclarecedora. Ela não é apenas produtiva, ela simplesmente elucida ao sábio, que tudo sabe, que ele é ignorante, porque nada sente por si só, então nada faz. E ao ignorante, que pouco sabe, mas vive em mãos a obras, auxiliando a quem pode, porque sabe que quando mais dá, mais integridade humilde para ele mesmo, ele se concebe na própria paz. E isto é humildade. O resto são tentativas, assim como a minha, de achar esse caminho que é um estado de consciência una, para depois, por este caminho, já com uma consciência lúcida, que não calcula nicleiras, nem muito menos somas de dinheiro, mas usa muitas das vezes os donativos e os atos de caridade alheia, vindo de quem for, para praticar, nem no mastigar de alguém que tem fome a um estômago vazio, um sinônimo de amor a um pedaço de pão, a um suco, ou uma sopa quente no inverno. E isto não é apenas caridade. Esse conceito é de humildade, porque ele come o pão, mas eu paro de me escarnear na carne. As minhas dúvidas da incerteza da vida após a morte pouco me importa. Não me interessa se Jesus me ama ou não. Não temo mais a Deus, porque eu entendo, concebendo. E eu concebo, discernindo, que Deus está naquele que eu sirvo. E ele, Deus, se faz em multiplicidade, numa quantidade e num quantum quântico, porque quando eu dou a mim mesmo, eu recebo algo de melhor por mim próprio,
deste mesmo âmago chamado humildade. Ou você pode apenas dizer senso de afeto lúcido, puro de um ser humano já desperto. Para mim, ser desperto é ser humilde. O resto é tentativa, assim que nem a minha. Fique à vontade, rapaz. Então, seu Zé, porque muitas coisas que você falou, eu fiquei aqui matutando na minha cabeça. E eu percebo que quando a gente tá aí tranquilo e tal, aparece uma oportunidade da gente se auto-utilizar dentro do que você mesmo comentou, em auxiliar o próximo. E a gente percebe que perdeu aquele time de, de executar aquele autoatendimento, vou dizer dessa forma. Que na verdade não é mais seria do que um autoatendimento ao nosso interior, né? Auxiliar o próximo. E eu particularmente, muitas vezes eu me cobro, hoje mesmo me cobrei sobre algumas ações que eu poderia ter feito e não fiz. Não sei se foi por medo, se foi por vaidade, se for, enfim, porque algumas coisas no momento me gritam na cabeça e eu fico naquela, sabe, de em cima do muro. A- Talvez o que eu queira dizer com isso é que muitas das vezes a gente vai querer ajudar, mas se pergunta, entra de novo naquela autodefesa, entra de novo naquela autopreservação. Ah, mas se isso, ah, mas se aquilo. Como que eu caio fora desse negócio? Porque às vezes me parece que se eu for fazer isso eu vou ficar muito vulnerável a algo, alguma agressão, alguma, enfim, algo que poderia, ou por alguma hipótese, nos ferir, nos machucar, ou nos deixar desprecavido de alguma outra ação. Como que a gente consegue ah, perceber um perigo à vista ou simplesmente o único perigo é nós mesmos? Fica à vontade. Se você está tentando ensaiar o caminho da humildade com pensamento, você ficará entre o lunático e o maluco. Porque a humildade é um sentir, não é um sentimento propriamente, por mais que se transforme nisso. Vamos falar de Madre Teresa, Meimei, Gandhi, ou qualquer outro ser que aparentemente aqui demonstrou muita humildade. A humildade não é mansa, ela é ativa, não reativa. Ela é ímpeto produtivo, então ela não é só pensar, ela é raciocinar e discernir. Então tudo que o humilde faz, ele concebe. E concebendo o que faz, não interessa as dores que ele passar, para ele não é dor. Talvez para aquele que vê é sofrimento. Então ele acebe as dificuldades, porque ele concebe na sua interioridade que o que ele sente é paz. E mesmo calado, se caracteriza essa paz não em obrigado, mas em matar fome, em aliviar dores, tornando o mais físico possível para quem sabe eu e vocês tentar entender. Me coloco também em primeira, segunda e terceira pessoa. Então, se eu ver alguém matando a fome, eu vou me satisfazer. Isso é vaidade? Para um humilde, isso é decorrência e ecorrência da fluidez da vida. Ele apenas foi um coadjuvante que serviu um prato, mas ele pode ser um operante que, além de servir o prato, medicou a si mesmo, mediante não ao deguste do alimento dos seus semelhantes, mas perante o revigoramento da fé e do amor próprio daquela vida que talvez, além do bucho vazio, já estava semi-perdida. Pela uma esperança oca.
A humildade é fruto da esperança. É o adoçar no ponto da fé raciocinada. E é o brilho lubrificadamente luminoso no ponto do caráter servil. A humildade é fruto do caráter servil. É difícil entender isso, porque a pessoa que busca a humildade, assim como eu, ela vai pensar: se eu dei, fiz o bem. Se eu não dei, fiz o mal. Da forma mais bruta. Ou se não, vai se julgar: dei muito, dei pouco. Fiz muito, fiz menos. Quem é humilde não faz nada. Se ele só serve, tudo que ele faz por ele transpassa. Então tudo que ele faz ele recebe. Isso é ser humilde. A porta é uma passagem, mas ela só é útil quando você passa por ela. É isso que eu estou falando. Isso é humildade. Ser humilde é ser uma porta aberta. Ser humilde é ser uma janela aberta num campo florido, talvez de flores, ou de lavanda. De lavanda, que ao longe está um marfim pintado no céu, em róseo, e num canto, direito ou esquerdo, uma bolinha que nós chamamos sol. Isso é humildade. Faz a gente sonhar, não só pra gente, mas faz a gente se encantar como seria sem posição. Se o outro sonhasse além de mim e no desejo que eu desejo por mim mesmo, amanhã. Então a humildade ela vai além do tempo infinito, calculado por ter ou não, ser ou não, manter ou não. Ela é o eterno em cada um de nós. Não é à toa que Jesus e os grandes mestres vivem cutucando o ser humano a exercitar este lampejo da verdade de Deus dentro de si só. Ser humilde não é ser conveniente, é ser prudente. Ser humilde não é ser inteligente, é ser empático. Ser humilde não é ser apenas culto, mas exercer a educação solidária. Ser humilde é se fazer solícito, mas na sua solicitude jamais viver na atitude a solidão da escolha de fazer o bem só àqueles que convém e fugir do mal pelos assim que você acha que não vale qualquer vintém. Isto não é humildade. Isto é o contrário. É egoísmo, vaidade e orgulho, que muitas das vezes são movidos e envolvidos pelo negrume expenso, embrutecido no ouro falso, que vocês ou eu muitas das vezes dizemos: nossa, eu fiz tudo para ser humilde e sofro. Como pode sofrer se você é humilde? Se nada por você para, se tudo por você passa. Como você pode sofrer dor pela caridade que faz, se nada por você para, mas se tudo que você faz, até de bom e do melhor, por você transpassa? Então, você é um filtro quando é realmente humilde, aonde o teu melhor não é o produto que você vende como caridade. E também não é o consumo que você consome como conhecimento da espiritualidade, mas é o que você se faz em essência, como lucidez, como paz, ou no mínimo da máxima de se amar sem mais impor qualquer condições. Então, você vê que o humilde é o um, que para existir continua sendo um, mas para contribuir com a existência, ele se fragmenta em todos, em qualquer um. Porque se ele é humilde, ele não tem mais a preguiça do julgamento. E ele não tem mais a preguiça de pensar como ser melhor, nem muito menos em se esforçar em será que não vou mais fazer o mal? Não, ele frui. Mas ele não erra, o humilde, como ele vai errar? Se tudo por ele transpassa, ele não requer do outro a melhora nem a piora. Ele requer para ele mesmo o seu medicamento.
Só que, quando vocês vão para a casinha planeta Terra e para o cubículo, umbigo ou embaixo do nariz, sem ofender conceito de ninguém, vocês pensam que a humildade é na testa, que a simplicidade é no umbigo e que a evolução é embaixo do nariz. E aí vocês começam, ou nós começamos, me colocando em primeira pessoa ou segunda, a crer que ser humilde é como eu penso. E para manter a humildade é como eu me faço. E para fruir na humildade é como me dou. E para segurar que estou sendo humilde é provar que quanto ainda eu exerço desapego. Frágil da falsidade, e godo, engano e ilusão. Porque é a humildade que nos coliga com a essência do humano. Verdadeiramente humano. E quando você é humilde, você vê que não é humano mentir aos outros. E quando você é verdadeiramente humilde, você vê que é feio, ridículo você julgar alguém. E quando você é realmente humilde, até a caridade que você faz, exclusiva aos escolhidos a dedos que você tanto numera, é algo quase que insuportável, asfixiante. Porém, você é humilde. Você cala a boca e acomete a trilha da humildade, a famosa reforma íntima. Agora, quando você não é humilde, você perde noites de sono, calculando mediante a calculadoras modernas ou até mesmo os teus pensamentos ante os cabelos que branceiam ou a calvície que aumenta, como você vai comprar mais marmitas porque há muita gente com fome. E eu preciso ajudar, eu tenho que ajudar. Então, a humildade, que era uma fluidez e ativez natural humana e da vida, passa a ser uma obrigação da vossa existência, uma penitência da vossa razão e uma fuga dos vossos demônios. Eu dei apenas um exemplo bem físico. Fiquem à vontade. Seu Zé, eu vou fazer uns questionamentos, mas você já pincelou neles assim, vamos dizer assim, tecnicamente. Eu tenho assim a percepção que a pessoa assim antagônica ao humilde, né, que é o vaidoso, o egoísta, ele a tudo calcula e a tudo planeja para executar, para poder esperar que seja concluído o efeito a qual ele quer atingir perante as suas ações. Já o humilde, eu sinto que é tudo mais espontâneo. Quando você vê, você já executou. Não que eu seja o exemplo de humildade, mas eu vou tentando, né? Eu tenho tido essa percepção que quando vê, já sai por a gente, né? Sem a gente fazer força. Como você já colocou anteriormente. Isso daí, logicamente, através da reforma íntima, do autoconhecimento, né? Mas essa questão assim que o senhor falou anteriormente, que tocou muito, é a questão do julgamento. Como a gente pode se livrar desse julgo que todos nós nos colocamos e colocamos sob perante os outros? E assim, uma coisa da humildade, né? E às vezes, quando eu estou em algum trabalho, principalmente trabalho espiritual, né? Que eu me pego às vezes me envaidecendo, né? Eu procuro sempre lembrar em Jesus entrando em Jerusalém, que esperaram ele entrar, o rei dos judeus, em carruagens douradas ou então dentro de um cavalo branco grande, e ele entrou num burrico. Então, se o mestre dos mestres entrou dessa forma, quem é a gente pra gente querer se envaidecer e se engrandecer? Fica à vontade, seu Zé. Então, que Zé Pilintra das Almas seja um burrico, porque os burros aguentam muito mais peso e suportam muito mais dores e sofrimentos sem reclamar como um cavalo. Seja ele de qual raça for, um burro tem tendência a aguentar mais. Os ensinamentos de Cristo
são mais profundos de que vocês imaginam e ao mesmo tempo pairam na superficialidade límpida do simples. Por isso que quando você pega uma criança como Jesus e diz assim: por que você joga pedra nessa menina? E aí a criança diz: tio, é porque eu peguei ela pecando. E aí Jesus pergunta: qual foi o pecado que ela fez? Tio, a criança fala: ela mentiu para a mãe e ela mentiu para o pai. Aí Jesus: nossa, que pecado feio, não é mesmo, criança? E a criança instantaneamente se evadece, mas ela não nota. Mas ela se evadece porque ela não está prezando a paz. Ela está querendo ter verdade. Está querendo reter a razão. E está querendo ser alguém presente na realidade não só sua, íntima, mas na realidade proterando-se sobre a vida do outro. Tipo, além de querer ser aceito para alguém mais sábio, ou mais velho, ou mais inteligente, ou luminoso, de alguma forma ele também quer estar por cima de alguém mais fraco e indefeso. Muitos que tentam humildade navegam e se afogam nesse lodaçal, inclusive eu. Muitas vezes assim me peguei. Porém, este tio, chamado Jesus, diz assim: você já mentiu para seu pai e sua mãe? E essa criança regala os olhos e diz: não, eu nunca fiz isso, tio. Jesus, sabendo que é verdade, diz: muito bem, falastes bem e falastes a verdade. Em algum momento você fez algo ruim a alguém? A criança fecha os olhos, coça a cabeça, olha para o céu, passa a mãozinha na terra, corre um pouco, brinca com as outras porque ela quer distrair-se, porque ela sente que algo dentro dela está sendo mexido. Será que é humildade? Aí ela volta a Jesus e diz assim: não, tio, eu nunca fiz o mal a alguém. Jesus respira e diz para ela: sente o que você falou, porque você acabou de jogar uma pedra sobre sua cabeça e atravessar traves mediante a seus olhos e forcas em sua garganta. A criança assustada pensa que aquele tio, Jesus, é maluco, mas ao mesmo tempo Jesus sabiamente faz um desenho e interte essa criança no chão. A criança volta de novo a se entreter com ela só, mediante as suas fantasias, e esquece que Jesus há pouco tempo tentou lhe esclarecer, e volta a ser uma criança vivendo da heresia da fantasia de se manter em alguma coisa, mas não de se sentir por si só, mas não uma solidão, mas por solidariedade de bem consigo só. Quando Jesus vê que acontece isso, ele pega a criança pela mão, leva a menina, que até então essa outra criança estava julgando, e diz: olha nos olhos dela, o que você vê? Ela diz: eu vejo uma pecadora. E fala com força e com raiva. E Jesus fala mais uma vez: chegue mais perto. Olhe dentro dos olhos dela e diz o que você vê. E essa criança, como é criança e é detalhista, diz: os olhos delas têm outra cor, tio. Os meus são escuros e o dela parece o mar. E dentro do mar quem tem? Aí a criança diz: eu. Nesse exato momento, não precisa mais Jesus para essa criança ensinar algo. O eu dela sai com dor e sofrimento, porém, sendo desentupido o seu entendimento pela sabedoria da humildade. Nesse momento, a criança olha para o chão, olha para o céu e diz: tio, Deus me perdoa? Deus me perdoa? Jesus sorri e chama aquela criança que até então, menina, estava sendo julgada, que até então foi acusada de mentir para os pais, e diz: o que você acha desse menino que lhe julgou? Ela diz: nada, deixa para lá.
dá um beijo na testa dele, pega ele pela mão e convida para brincar. Eu preciso explicar onde é que está a humildade nisso? Das duas crianças. Aqui reviu-se. E aqui se viu. Fique à vontade, rapaz. Obrigado, seu Zé. Eu que agradeço. Eu poderia ser mais direto, Sr. Rafael. Mas como o nosso lema é tentar fazer vocês e nós crianças pensarem por si só, não me compara a Jesus. Mas as palavras de Deus são os desígnios da humildade. Um dia nós todos aprenderemos a sussurrar essa sinfonia, não é mesmo? Sim. Vou fazer só uma colocação, seu Zé. Que quando eu ia fazer minha pergunta, eu estava pensando em pedir para o senhor responder dessa forma mesmo, contando uma história. E você Eu lhe fez ouvi. exatamente. Nós lhe ouvimos, rapaz. Você Bem- pediu dessa forma, mas você comentou dentro de uma história que o senhor viveu. Sim. Quem sabe eu vivi, não é mesmo? Ou como uma menina, ou como um menino distraído, julgador. Quem sabe? Fique à vontade, menino. Obrigado, seu Zé.